como uma espécie de representante regional do BRICS. A China deve ter falado, Lula, traz aí a Argentina e tal. E a Argentina foi convidada a entrar, ainda não participou de nenhuma reunião. A ideia é que participasse a partir do ano que vem, a partir de janeiro, das reuniões do BRICS. Mas Javier Milei, uma das coisas que ele disse na campanha é que a Argentina não efetivaria essa sua entrada no BRICS. E agora, recentemente, que vai ser a partir de amanhã, a chanceler do Milei, Diana Mondino, disse que a Argentina não entrará no BRICS. Então, aparentemente, a Argentina não entrará no BRICS, tá certo? O que tem um valor em si mesmo e tem um valor simbólico. Isso parece significar que a Argentina, portanto, não quer entrar no eixo totalitário. Milei deu todas as demonstrações de saber o que significa esse eixo. Não significa assim, países emergentes, né, que querem se desenvolver, não, significa países totalitários. Tanto que ele disse, olha, não me sentarei com Lula, não promoverei os negócios com a China, são países comunistas, quem quiser fazer negócios faça, mas como governo argentino eu não promoverei. Basicamente foi isso, e agora está implementando isso. Tá? Parece que, portanto, a Argentina toma um outro rumo. Né? Toma um outro rumo. As pessoas perguntam, vai se alinhar com quem? Bom, né? Olha só, você pode viver no mundo, né, sendo quem você é. Você não precisa se definir como parte, preciso ser parte de um eixo de poder, preciso ser parte de um pilar da ordem multipolar, de um polo. Né? Ou então, tem que ser parte de todos os polos, o que é meio impossível. Né? Não, você tem que ser quem você é, eu acho. Né? Isso aí é uma metáfora, isso, tem que ser parte. Bom, você tem que saber quem você é, quem você quer ser um país livre. Né? Então, a tendência é que você faça coisas favoráveis à liberdade. Né? Isso é o que se espera que você faça. E uma dessas coisas é não participar de um bloco comandado pelo Partido Comunista Chinês. Então, acho que o Milei está sendo altamente coerente. Javier Milei, cada vez mais estou me convencendo, é um grande líder, né? Um homem profundamente inteligente, profundamente criativo e com uma compreensão muito apurada do que é o mundo. Né? Tenho estudado várias coisas escritas por ele, sobre ele, nessas últimas semanas. Antes de mais nada, ele é um grande economista, né? Tem uma base econômica muito sólida e acho que, no fundo, ele vai ser o próprio ministro da Economia, quer dizer, ele que vai dar os rumos da economia. Ele tem um projeto, realmente, de reconstruir a Argentina pela liberdade. E não é agora que chegou à presidência que ele vai abandonar esse projeto, que é aquilo que ele tem defendido há vários anos, nos últimos anos, quando se lançou na política, e com tudo que isso tem em termos de custo, né, de abandonar sua tranquilidade e tal. Bom, dentro disso, Milei encaixará, me parece, dentro da sua visão, né, de libertar a Argentina, da sua visão muito profunda de economia e do mundo, uma visão de mundo libertário, que realmente acreditar na liberdade. A partir daí, eu acho que ele vai reencaminhar a Argentina. Então, eu dizia, não significa assim, então vai se alinhar a outro bloco, mesmo porque o bloco ocidental cada vez menos existe enquanto bloco. Né? Você pode bater na porta e dizer, Estados Unidos, eu sou... Né? É o líder. Né? Você é um país capitalista e democrático, né? Eu também quero ser capitalista e democrático. Como que eu faço? Aí os Estados Unidos falam, não, você tem que diminuir as emissões de carbono, tem que cortar completamente suas emissões de carbono. Não, mas vem cá, eu quero ser capitalista e democrático, não estou entendendo essa coisa de carbono. Não, o negócio de carbono é carbono, não interessa se você é corrupto, se você é ladrão, se você é aliado do narcotráfico, se você tem uma economia semi-socialista, né? O que interessa é o clima. Né? Então, esse é um bloco que não serve para nada. Mas, então tem que estar com alguém. Não, você tem que estar consigo mesmo.
e com aquilo que você pretende. É claro que hoje a dificuldade de você ser livre é difícil, porque os países líderes do mundo livre, sobretudo os Estados Unidos, não parecem acreditar mais na liberdade. Mas Milei acredita e ele entende certamente muito melhor do que a gente aqui o que isso significa. Então, assim, o Milei, como eu dizia, só para completar isso, tem uma contribuição já intelectual muito sólida, né, tanto com estudos assim, econométricos, enfim, economia mesmo, né, teoria econômica, quanto com apreciações mais de economia política. E, além disso, é um grande comunicador. Eu coloquei na capa da live um livro que ele escreveu durante a pandemia, que se chama Pandenomics, né, seria a economia da pandemia, né, que depois, inclusive, virou um filme, uma espécie de documentário em que ele aparece, né, o principal, mostrando como a pandemia foi usada para destruição de liberdade, manipulada para a criação de todos os instrumentos de uma sociedade de controle. E até pela capa do livro, que eu coloquei aí na nossa capa, você vê que aí colocaram então Xi Jinping, o Trump e outras figuras internacionais para mostrar certamente essa percepção de que o tema da pandemia está atado a um tema geopolítico e, por sua vez, o tema geopolítico está atado à questão do formato de sociedade que está sendo construída, né? De modo que existe uma continuidade também, eu vejo no pensamento do Milei, entre o aspecto propriamente econômico. Olha, como é que a gente resolve o tema da inflação? Como é que a gente resolve o tema da competitividade? Né? E aquilo que é o desafio, talvez principal no mundo de hoje, é o seguinte: como é que a gente se defende da penetração, do controle, do totalitarismo, né, do avesso da liberdade? Como é que a gente se defende disso, né, nas outras frentes, nas frentes que não são apenas da economia per se, que são as frentes, né, portanto, do globalismo, com a pandemia, com o clima, né? O Milei já deu todas as mostras de saber que o tema do clima né, contém muito de face. Então, isso que se chama, digamos assim, a batalha cultural é mais do que batalha cultural, né? É uma batalha civilizacional e acho que ele está consciente disso. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui